E nessa aula de hoje eu vou falar qual a cor ideal para o meu cliente. Então, qual a cor ideal? Então, vem aqui para o YouTube para me acompanhar, tá? Quem está aqui no Instagram, que ainda não sabe, essa aula de hoje vai ser em português agora aqui no YouTube sobre pigmentos. Espero vocês aqui. Então, qual a cor ideal para o meu cliente? Como que eu vou escolher a cor sem erro, né? Como que eu posso evitar erros para não ficar uma cor inadequada, principalmente para fazer um trabalho de fio a fio, que tem que ser muito realista, a cor, a mesma cor da minha cliente, para que seja realista. Então, eu quero passar aqui já uma foto de um procedimento que eu fiz, que essa é a intenção, né? Como que eu escolho a cor? Com que a cor seja muito próximo à cor do pelo da cliente que a gente vai fazer o trabalho, porque o fio a fio precisa ser realista, né? É uma técnica muito realista. Então, a cor do pigmento precisa ser bem próximo à cor do fio da cliente, para que a gente consiga atingir todos os passos do realismo, porque a gente sabe que não é só o desenho natural, como a gente vê aqui, né? Que a gente vê os fios, uma naturalidade, os fios eles se unem com o fio da cliente, que a gente não consegue perceber essa diferença, é porque está o desenho realista, o design está adequado, a cor do pigmento precisa ser adequada também ao perfil da cliente, então isso é muito importante, tá? Agora, o que a gente precisa ter de cuidado? Aqui, claro que é uma foto que está bem exagerada, né? Mas tem profissional que faz esse tipo de trabalho. Então, essa é uma foto que eu encontrei na internet. Aqui a gente consegue perceber nitidamente a cor do fio da cliente, né? Que tinha um fio mais clarinho, ver que é um tom de pele claro, que precisa de uma naturalidade e a gente vê essa diferença, então, de um pigmento inadequado que foi escolhido, um tom marrom, que está muito escuro para ela, né? E que não tem nada a ver com o fio dela, porque nem o desenho, o design também poderia melhorar, mas o pigmento, principalmente, é o que a gente mais vê, que está mais escuro que o dela. E pode acontecer o contrário também. Um pigmento muito mais claro que o tom da cliente, assim, dá muita diferença quando a gente vê se o pigmento está mais claro que o pelo da sobrancelha da cliente, tá? Então precisa ser realmente o tom, que é o tom adequado aí, o perfil dela, da cliente que eu vou atender. Passando então aqui, eu vou passar mais uma foto aqui para vocês perceberem, olha pessoal, como a gente vê naturalidade, né? O fio tá delicado, além da delicadeza do fio, a gente vê a cor, então, que a cor tá bem adequada ao fio da cliente, né? A gente vê o fio do microblading, que é praticamente imperceptível, o fio do trabalho do Nano Browns, que é a minha técnica, né? O meu método de realismo. O método microblading Nano Browns não é só o fio fino ou só o desenho, como eu já falei, só o desenho dos fios, é tudo. Então, o pigmento, que é o tema de hoje, a gente percebe aqui nessa foto também que ele está perfeito para o perfil da cliente. Agora, uma coisa que é importante saber para quem trabalha com microblading, a maioria sabe, a maioria, ou tem muita gente que também não sabe, então eu quero aqui reforçar, tá? Que para trabalhar com microblading, o pigmento sempre vai ser aquecido. Então, as marcas que já possuem, já vendem os pigmentos, eles geralmente têm o pigmento para microblading e para dermógrafo, ou tem marcas já que já tem o pigmento que já é inteligente, que ele vai servir tanto para dermógrafo quanto para tebore. Então, tanto para fazer microblading como fazer com dermógrafo. Então, quando for trabalhar com microblade, o pigmento, principalmente os tons mais escuros, né, que a gente vê aqui, esses tons mais escuros, eles precisam estar aquecidos, tá? O aquecido que eu falo é o tom quando a gente equilibra com cores laranjas, tá? Que eu vou mostrar aqui logo para vocês. Então, esse é um tom alaranjado, uma cor alaranjada de pigmento, para poder mesclar com um tom castanho escuro, por exemplo, que precisa aquecer, tá? Então, assim, o tema de hoje, na verdade, eu não vou falar exatamente da mistura de quanto tem que aquecer, mas sim da cor, como encontrar a cor ideal, tá? Mas isso é um passo importante, que o pigmento sempre trabalhar com pigmento aquecido. Por quê? A tendência, quando a gente faz o procedimento, quando cicatriza, tá, o microblade, é puxar para um tom mais frio, que a gente chama, que é frio, né? É um tom que a gente vê tons assim mais no fundo é acinzentado, esverdeado, que são as cores frias que a gente considera na colorimetria. Então, se a gente não equilibrar esse pigmento que já é escuro, que já é frio,
tá? Com um pigmento alaranjado para poder equilibrar ele, a tendência é quando cicatrizar ficar ainda mais cinza ou mais verde, depende do pigmento e da mescla, da mistura que você fez, tá bom? Então, o pigmento para trabalhar com microblading sempre aquecido. Se a técnica com dermógrafo já é diferente, então não precisa ser aquecido. Na verdade, é ao contrário, seria pigmentos frios para usar com dermógrafo, tá bom? Bom, seguindo por aqui, então, agora aqui uma outra dúvida muito frequente, tá? Quando eu encontro um perfil desse de cliente assim, ok? Um perfil desse castanho escuro, ou a gente nunca sabe que cor utilizar. Ela tem um fiozinho bem escurinho, a gente vê que é praticamente bem pretinho, tá? O fio dessa cliente, aqui por cima a gente consegue ver mais. E que cor que eu vou escolher para fazer o microblading nela? Eu posso escolher uma cor que seja preta, né? Ou vou usar um castanho escuro? Isso é uma dúvida comum. Um detalhe muito importante: o preto, tá? O preto puro, a gente não usa para fazer fio a fio, a gente não utiliza para fazer uma shadow também, a gente não usa ele. Por quê? O preto, quando ele vai clareando, tá? Ele vai clareando para um tom cinza, porque um preto menos intenso, ele vai diminuindo a intensidade dele, quando vai diminuindo, fica acinzentado, porque o preto claro vai virando cinza, tá? Vai dando esse aspecto de cinza. Então, a gente nunca vai escolher um preto para fazer uma cliente com esse perfil, tá? A gente vai escolher castanho escuro. Então, eu vou mostrar que cor que eu vou recomendar aqui para vocês, tá bom? Então, sempre escolher tom castanho escuro, por exemplo, um castanho escuro intenso. Nesse caso, tem que ser castanho escuro intenso, tá ok? Eu vou mostrar o que seria o castanho escuro intenso para vocês, tá? Já já eu vou tirar a dúvida, tá bom? De pigmento, sobre orgânico e inorgânico, eu vou falar mais para vocês, tá? Agora aqui, esse estilo de cliente, a gente vê um tom da pele dela, um tom avermelhado na pele dela. A gente vê um fundo avermelhado, é uma pele mais branquinha, uma pele mais corada, como se diz, mais vermelhinha, mais rosada, que é um estilo mais europeu, mas a gente também encontra no Brasil, também esse tipo de pele. A gente vê esse fundo mais quente, tá? A gente diz quente por causa da colorimetria, que é assim que a gente classifica, quando tem esse tom mais avermelhado de pele, ok? Porque a gente lembra do fogo, então lembrem do fogo, as cores que vermelho, amarelo, né, o laranja, que é a cor do fogo, são cores consideradas quentes na colorimetria. Então, para esse tipo de pele, a cor, tá? Fica super bem com esse tom de marrom chocolate, para esse tom de pele aqui, que é uma cor de marrom, mais quente, aquecida, ok? Um marrom mais aquecido. Fica super bonito, fica natural, vai super bem com a pele dela, né? Então, olha só o resultado. A gente vê aqui a foto do antes e o depois aqui embaixo, como ficou bem bonito para esse perfil, tá bom? Agora, uma outra característica, olha só como é um tipo de pele clara também, tá? Mas é uma pele clara que a gente vê uma pele que, no fundo, aqui o antes não tinha nada de anestésico, tá? Assim como ela é, a pele. Então, aqui, ela tinha uma micropigmentação antiga aqui embaixo, tá? Esse vermelhinho que a gente vê é uma micropigmentação antiga que eu fiz fio a fio por cima, fiz um sombreado e a gente nem vê, cobriu toda a micro antiga que ela tinha. Então, a gente percebe os fiozinhos dela, a característica de pele dela, que é mais branca, mas a gente não vê esse tom quente, né? A gente não percebe aquele vermelhinho na pele, aquele vermelho, ou aquele tom mais alaranjado no fundo da pele dela. Então, fica um perfil que vai super bem com o marrom mais neutro, tá? É um marrom que a gente chama aqui de frio, uma cor mais tendência fria, tá? Claro que a gente vai aquecer esse pigmento quando a gente trabalhar na cliente, para que ele não fique ainda mais frio quando cicatrizar. Mas quando eu escolher o pigmento para esse perfil, que a gente vê esse marrom quase esverdeado, né, um tom mais aveludado, ela tem, a gente tem que procurar esse tom que seja com uma base neutra, tá? Esse é um marrom neutro, mas ele dá um aspecto que ele é frio. Mas o pigmento de microblading, ele sempre vem já aquecido, mas ele tem essa característica aqui no tom,
tá? Que a gente vê aqui nesse fundo, é um tom de aspecto frio, tá bom? Esse é o ideal para essa cliente, a gente vê que combinou muito bem com o fio dela. Olha que bonito que ficou. Combinou muito bem, cobriu a micro antiga que ela tinha, também foi um pigmento neutro. Ela tinha na pele dela já uma base quente, tá? Porque a gente vê um vermelho aqui embaixo. Uma micro antiga que foi apagando e deixou um resíduo vermelho. Então, a gente fez aqui também, isso foi importante na escolha do pigmento também, um pigmento que seja com esse aspecto frio, para poder equilibrar, né? O quente que ela tinha ali de resíduo na pele, precisava ter um equilíbrio para não ver mais ele, e o pigmento, esse neutro, marrom neutro, foi importante na escolha também. Não poderia ser um marrom quente, por exemplo, porque senão, como o chocolate, né? Aquele anterior, porque senão ele ia acabar intensificando o quente, o vermelho que tinha na pele dela, e não ia neutralizar. Então a gente pensa assim como se fosse uma balança, o quente e o frio, tá? Um em cada lado da balança. Os dois precisam estar equilibrados. Se tá quente, a gente está vendo cor quente aqui, vermelho, quer dizer que na balança o quente está aqui em cima. O que eu preciso fazer é colocar aqui desse lado o contrário, né? Um pigmento numa cor mais fria para poder descer o tom do quente e eles ficarem equilibrados, tá bom? Então aqui é um marrom neutro com aspecto frio para esse tipo de cliente. Agora aqui a gente vê uma pele super clarinha, né? Uma pele clara que tem muita gente que tem medo de trabalhar e nesse perfil de cliente para não ficar forte. Então aqui a gente percebia bastante falhinhas da micro. Ela queria dar uma levantada, né? No olhar a gente aproveitou, levantou, gosta de um comecinho mais quadradinho e seguindo o perfil dela, as exigências da cliente, ficou muito bonito, natural. Os fios a gente vê bem, bem delicado também. E a cor que foi importante na escolha, que a gente percebe aqui que ela é uma pele clara, ok? Também. E a gente não vê é, essa característica de chocolate ou de avermelhado na pele dela. Vê que o tom dela é um tom castanho claro, mas a gente percebe aquele fundo acinzentado, que é uma loira acinzentada, tá? Então ela precisa ter um pigmento para fazer um fio para ela com esse aspecto frio, ok? De microblade, um pigmento já preparado para o microblade com um aspecto frio. Nesse caso, a gente optou por um pigmento com uma base neutra também, ok? Que a gente não vai escolher uma base fria para não ficar mais cinza, então tem que ser uma base neutra para a gente conseguir fazer o fio com que fique muito parecido ao fio dela, ok? Ficou super bonito também a cor e a cicatrização também vai ficar excelente. Então, quando você vai comprar o pigmento, você vai sempre todas as marcas elas informam a base do pigmento. Se ele tem a base quente, que tem mais vermelho, amarelo, laranja na composição. Se ele tem a base neutra, se ele é equilibrado, tá? E tanto cores frias e quentes, ele está equilibrado, ou se ele tem a base fria. Então, você vai encontrar isso na descrição do pigmento que você vai trabalhar. Aqui, então, o castanho claro com aspecto frio, mas ele é uma cor neutra, tá bom? Uma cor neutra que a gente utilizou aqui. Agora, aqui, um outro perfil de cliente também com a pele claríssima. Olha só como já muda a cor do fio dela, né? A gente já percebe que o resultado também já tem outro tipo de cor no resultado. Ela tem uma pele super branquinha, fio bem fininho. Ela tinha, quase não tinha sobrancelha. E o que foi utilizado também um castanho claro, mas com aspecto amarelado, com uma base amarela, uma base que a gente vê mais quente, né? Que o amarelo é quente, mas uma base mais para amarelo. Então, vocês vão encontrar o castanho claro com uma base amarela, que é recomendável para esse tipo de perfil de cliente, para essa loira claríssima, com os fiozinhos aqui amarelados, tá bom? Fica muito bonito, muito natural. O ideal também para esse perfil de cliente trabalhar com uma agulha bem fininha, porque ela não tem praticamente fios, né? Então a gente tem que dar essa naturalidade quando faz o trabalho, para que esses fios, quando fiquem ali feitos com agulha, seja uma agulha adequada para ela, que a gente vai falar sobre agulhas nas próximas aulas. Então aqui o pigmento castanho claro, ok? Claro com aspecto amarelado, com uma base amarelada, tá bom? Agora aqui passando para a seguinte
Como que eu escolho, né, o pigmento? Assim, eu sempre preparo ele no anelzinho, que vocês vão ver aqui no batoque. A gente, antes de preparar o pigmento, de aquecer, a gente já vai vendo a cor dele, tá? Passa na toalha umedecida, eu sempre uso toalhinha umedecida para trabalhar. Eu passo ele na toalha umedecida porque eu consigo ver ele mais escuro e ele, quando ele começa a clarear, porque a toalhinha tem água, então eu vou passo com algodãozinho, com cotonete, né? Passo o cotonete para mim, vendo ele mais claro como ele vai ficar. E ver ali na característica de pele da cliente. Então, com a toalha, eu vou lá comparar com o fio dela se ficou adequado, se ficou bonito. Tá ok? Agora aqui eu quero passar um vídeo, então, como que eu costumo ver os pigmentos? Ali numa folha sulfite, é o ideal de vocês estudarem a folha de papel branco ou a toalha umedecida. Então, aqui atrás tem as toalhas umedecidas com água, né? Aquele lencinho que a gente encontra já na farmácia, o lenço de limpar bebê para bebê. E aqui, então, tem os tons para vocês verem, né? Quais são os tons importantes que vocês precisam ter para trabalhar, que não precisa ter todas as cores. É o castanho escuro intenso, castanho escuro, castanho claro e o pigmento laranja, que é o aquecedor, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês verem como que eu vejo cada cor, como que para poder trabalhar. Ó, o ideal é você pegar ali o pigmento, pingar uma gotinha de pigmento no papel, ok? E aqui com o cotonete você vai passar e você vai conseguir ver ele, o pigmento, quando ele vai clareando, como que é a base dele. Se é uma base que ela vai ficar bonita para sua cliente, tá? Esse pigmento é um tom bonito de trabalhar. Quando ele vai clareando, ele vai mantendo uma cor bonita. Você pode passar ele na toalha umedecida, que é onde você vai ver melhor a cor. Ela vai abrir mais. Olha que tom bonito. É um castanho escuro intenso. No papel você vê que ele é intenso, mas ele já está aquecido. A gente vê uma base mais amareladinha, porque o microblading já vem com um pigmento aquecido. Então, esse é o ideal para aquele perfil que eu mostrei com um pelinho bem pretinho, castanho escuro intenso. Quando vai clareando, ele fica bonito na pele. Aqui já seria o castanho escuro, tá? Mas com a base neutra, ok? Esse ele tem base neutra, que é da foto que eu mostrei, o castanho escuro com a base neutra, que a gente vê que ele tem uma base mais fria, ok? Ele tem uma base, ele tem um aspecto frio, que o aspecto dele é frio para que ele se encaixe no perfil daquele tipo de cliente da foto. E aqui o castanho claro, esse castanho claro é uma base quente, ele é amarelado, ok? Então, esse castanho claro, ele é o único que tem a base quente. Os outros dois que eu mostrei são neutros. Então, aqui, o ideal para vocês terem com vocês castanho escuro intenso, escuro e o castanho claro com uma base quente. Por quê? Quando depois vocês podem misturar esses pigmentos e fazer novas cores. Se eu misturar o castanho claro com o castanho escuro, eu vou ter uma nova cor. Ok? Uma gota de cada, eu vou ter uma nova cor. Vou passar aqui para a foto seguinte para vocês verem, então. Aqui ele voltou o vídeo, né? Aqui eu vou mostrar, eu fiz a mistura, ó. Vamos voltar aqui. Pinguei uma gotinha ao lado, ó, olha só. O que que eu fiz aqui, então? Eu tinha 3 cores, tá? 3 cores de pigmento e aqui o aquecedor, que é o laranja, ok? Eu passei o laranja aqui para você, no papel, para você ver. Esse é o aquecedor que a gente tem, que a gente precisa equilibrar os pigmentos ou neutralizar quando precisar. Então, ele é laranja. O que é o laranja? É a mistura do vermelho com amarelo, né? A gente vê ali vermelho e amarelo. É o aquecedor. Sempre tem que ter, quando trabalhar com microblading, precisa desse pigmento. Estamos em YouTube. Olá! Então, por aqui, a gente se misturar aqui castanho claro e misturar aqui o castanho escuro, uma gota de cada, castanho escuro com castanho claro, eu vou ter aqui um marrom intermediário entre essas duas cores, tá? Então, a gente vai formar uma nova cor. Essa nova cor vai ser, então, um pouquinho, olha só, mais de pertinho, ó.
Aqui misturei castanho escuro com castanho claro, ok? O que eu tive? Esse tom do lado. Esse tom aqui, ele é mais escuro que esse, claro, porque eu coloquei uma gota do mais escuro nele. E ele vai ser mais claro que o castanho escuro, por quê? Porque eu baixei o tom dele, acrescentando uma gota do castanho claro. Então, ele vai ser o intermediário aqui entre esses dois. Então, não precisa ter todos os tons de pigmento, tá? Ó, aqui em cima na toalha a gente consegue ver então o tom degradando, vê muito melhor. Eu recomendo fazer sempre isso para você ver o tom, para você trabalhar na sua cliente. Aqui em cima, então, a gente vê o castanho escuro, depois, quando ele clareia, vai clareando como fica bonita a cor. Esse é o intenso, né? O segundo já é o castanho escuro, ok? Aqui o castanho claro com a base amarela, e esse foi a mistura desses dois que a gente fez aqui, ó. Olha que cor bonita, um pouquinho mais escuro que esse e mais claro que esse. E aqui a gente tem o aquecedor, então, que é o laranja. Com esses tons, essas fotos que eu mostrei para vocês aqui de antes e depois, perfil de cliente que a gente trabalha só com 3 cores, e misturando as cores, aquecendo também. Um aquecedor, vamos voltar aqui na foto, aqui para vocês verem. Ó, se eu tenho castanho escuro, ok? Se eu tenho aqui esse tom de marrom, que é o que está aqui em cima, e eu quero deixar ele mais chocolate, tá vendo que ele tem um aspecto frio, né? Eu quero transformar ele num chocolate, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma gotinha do aquecedor para deixar ele mais com esse aspecto quente, ok? Uma gotinha do aquecedor nele, ele vai baixar, suavizar mais a intensidade da cor, tal, e vai ficar mais num tom de chocolate. Então, a gente consegue descer ele para o chocolate, tá? Aqui, como a gente vê ele, ó. Também misturando, claro, claro, com o escuro, a gente deixa ele num tom, num aspecto mais chocolate, tá certo? Quais cores precisam neutralizar? Porque a gente precisa equilibrar, ok? Para o microblading, que a gente precisa aquecer. Castanho escuro intenso, sempre vai precisar de uma gotinha aqui do aquecedor. E o castanho escuro também. Eu sempre, quando a pele é fria, quando é morena, né, que a gente vê o aspecto frio da pele, e eu vou usar o castanho escuro para essa morena, eu também vou colocar uma gota de aquecedor, tá? Castanho escuro intenso, também uma gota de aquecedor. Se for uma pele negra, que ela é muito mais fria, que tem mais melanina na pele, ela tem a tendência a ficar ainda mais frio quando cicatrizar. Quanto mais melanina tem, quanto mais bronzeia essa pele, mais tem a tendência de ficar frio a cor do pigmento quando cicatrizar. Se eu vou trabalhar com castanho escuro numa pele negra, eu vou colocar mais 2 gotinhas de aquecedor, uma a mais, tá ok? Então tem que equilibrar essa pele. Já castanho claro, já um tom quente, que esse é o castanho claro amarelado, a gente não aquece, porque se eu colocar o laranja nele aqui, ele vai ficar super quente. Olha como ele é quente aqui em cima. Ele vai dar o efeito contrário. Quando cicatrizar na pele, ele vai ficar ali com aspecto avermelhado, amarelado na cliente, tá bom? Agora aqui, então, para simplificar aqui tudo que eu expliquei para vocês, aqui o que eu utilizei ali que eu mostrei nas clientes, tá? Se vocês quiserem comprar todos esses perfis de cores, ótimo, para ter tudo, não precisar misturar cores para você atender o mais perfis de cliente sem precisar ficar misturando. Então, você pode ter castanho claro com aspecto frio, ok? Castanho claro aqui embaixo com aspecto avermelhado, amarelado, desculpa, castanho claro com aspecto amarelado, que seriam para peles claras, igual da foto. Depois a gente tem o marrom neutro com aspecto frio, ok? Marrom chocolate, que a gente vê o aspecto quente, castanho escuro, que não é o preto, é o castanho escuro intenso, e o aquecedor ou neutralizador. A gente pode usar o laranja para corrigir cores indesejadas também, também para isso que ele é usado. Então, aqui recomendações, se você quer trabalhar só com 3 cores, castanho escuro, marrom neutro, tá? Que neutro, castanho escuro neutro, marrom neutro, ok? E castanho claro com aspecto amarelado. Você vai trabalhar super bem com só essas 3 cores e, claro, o aquecedor que você sempre vai precisar ter, tá? Então, o que não precisa, se você não quiser investir ainda, castanho claro com aspecto frio e o marrom chocolate, porque você consegue fazer essas cores, consegue fazer, transformar
como eu já mostrei aqui para vocês no vídeo, tá? Que a gente pode transformar. E criar mais infinitas cores. Com 3 cores, você cria infinitas cores, praticamente. Olha só, então ali na mistura marrom neutro com castanho claro aspecto amarelado, a gente tem o castanho claro com aspecto frio. Olha só que interessante, que foi a mistura que eu fiz. O marrom neutro com mais o aquecedor, a gente consegue deixar ele no aspecto do marrom chocolate, tá? Ele fica mais quente, fica bem bonito. Aqui eu fiz essa demonstração com pigmento da MAG, que é um pigmento que tem aqui no Brasil, da MAG Gold, que eu também trabalho. Além desse, também tem outras marcas que eu recomendo aqui. Quando as minhas alunas estão em formação, também tenho recomendação de outras marcas. Mas o que eu fiz aqui, hoje, aqui na prática, para vocês verem ali no papel, foi com os pigmentos da MAG. Então, aqui a gente vê, olha só, castanho escuro intenso, castanho escuro, castanho médio e o castanho claro, tá? Olha só, que bonito. Então, aqui na live de hoje, a gente já falou nas lives anteriores, tá? Tem algumas vão ficar salvas no meu canal do YouTube, outras não, tá? Porque são aulas que são parte do conteúdo de curso. Então, para quem está comprometido mesmo aqui comigo, vai aprender e algumas eu não vou deixar disponível. Então, é importante que você esteja sempre aqui comigo durante a aula ao vivo. Então, a gente já falou aqui na live 1 de qual que é a diferença do microblading comum para minha técnica, para o meu método, que é o microblading nanobrowns. Qual que é a diferença, né? Todos esses fatores aqui, ó, que a gente vai falar nas lives seguintes. Número 2, que foi a live anterior, eu falei como evitar erros no design. Então, a gente fez uma live, eu fiz com uma master em design de sobrancelhas, e a gente mostrou quais são os erros comuns e como que a gente precisa, a base, né, fazer as medidas, o que, que a gente precisa ter atenção para acertar no design. E a live de hoje, então, a gente falou sobre qual cor de pigmento ideal para minha cliente, como escolher a cor ideal segundo o perfil dela, tá? Característica. Amanhã a gente tem outra live que eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês, como escolher o desenho do fio para que fique realista, mais de acordo com o perfil da minha cliente. Como que eu vou fazer? Vou fazer fio reto, aonde que eu começo a fazer o fio curvado, aonde que eu começo a fazer o fio descendente, aonde que eu faço, até onde que eu faço o ascendente. Então, eu vou te falar um truque que eu uso, tá? Eu vou fazer uma demonstração para você não errar. Inclusive, você consegue fazer esse teste da cor também, né, com esse outro truque que eu vou falar amanhã, e dos fios, e você consegue provar diferentes fios ali antes de você fazer o seu trabalho para que você não erre, para você acertar, tá bom? Então, a gente vai ter lives aí, aulas do dia 21, já começamos dia 21, até o dia 3 de fevereiro, tá? Porque a gente vai ter a Masterclass, onde eu vou mostrar um procedimento de microblading nanobrowns para vocês no dia 4 de fevereiro. Então, quem tiver inscrito, precisa estar inscrito na minha página para você conseguir fazer a Masterclass. Por quê? Não vai ficar aqui aberta no YouTube para todo mundo, tá? Só para quem tiver inscrito, que vai receber um e-mail com o link de participação da aula, que você vai clicar nesse link e você vai vir para a aula para você ver o procedimento do início ao fim que eu vou fazer para você. Então, até chegar lá, eu vou falando de coisas importantes, que não é só pegar a agulha, né, e fazer o fio, que são importantes para que a gente mantenha esse realismo. Então, eu vou falar para vocês aqui nas próximas aulas até o dia 3 de fevereiro, tá? Então, não perca que todas as aulas são muito importantes para você poder fazer o seu trabalho realista. Então, qualquer intenção aqui dessas aulas, eu quero ajudar vocês a fazer fios realistas e que vocês possam conseguir se destacar com o meu método, que eu passo a passo correto, tenho certeza que vocês vão acertar no trabalho de vocês e eu estou aqui para ajudar. Então, essa Masterclass 100% gratuita, vai ser online e você pode se cadastrar no link do meu lá no meu Instagram, ok? Aqui no Instagram, Gabriela Fortuna, você encontra o link para você entrar na página de cadastro da Masterclass. E deixar um recado, eu vou aqui ver se vocês têm alguma pergunta aqui, terminando a apresentação, tá? Acredite que você pode, ok? Você pode sim ser o melhor, então você basta acreditar em você. Então, você acreditando já é um passo aí, você já está na metade do caminho para você ter êxito na sua vida, ok? Acredite que você pode, assim você já está no meio do caminho
do seu sucesso, tá bom? Então conta comigo para isso. Eu vou terminar saindo aqui para estar com vocês aí no chat agora, tá? Para tirar as dúvidas e ver o que vocês têm de perguntas sobre o tema de hoje. Então é importante ser do tema de hoje, ok?